Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Esta é a quinta aula do curso de Introdução às Escrituras. Este curso é uma iniciativa do site todaescritura.org. Eu espero que você já tenha assistido às aulas anteriores. Nesta quinta aula, falarei sobre a organização dos livros da Bíblia. Mas antes, vamos rogar a bênção do Senhor. Oremos. Senhor Deus, que és grande em poder, perfeito em sabedoria, justo, misericordioso e santo, rendemos louvores ao teu nome por mais um dia que o Senhor nos concede. Ajuda-nos a esperar somente em ti, que és a fonte de todo o bem. Amém. Muito bem. Vamos para a nossa aula de número 5, a organização dos livros da Bíblia. Então, este é o assunto da aula de hoje. E como vocês vão perceber, várias questões serão mencionadas, questões que foram tratadas nas aulas anteriores. Então, pressupõe o conhecimento das aulas anteriores. Então, na última aula, eu comecei a mostrar, de certa forma, como a Bíblia está organizada. Então, observamos que tem duas grandes divisões. Antigo Testamento, veja aí que eu já estou usando não sei se deu para ouvir aí, passou um barulho aqui, eu vou voltar um pouquinho, depois eu corto na gravação. Então, vamos hoje para a nossa aula de número 5, a organização dos livros da Bíblia. Na aula anterior, eu comecei a mostrar a forma como a Bíblia está organizada. Primeiro, há duas grandes divisões. O Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Observe que eu utilizei aí já a abreviatura AT para Antigo Testamento, NT para Novo Testamento, já para que você se habitue com elas. Também aprendemos sobre as divisões internas de cada livro, que são, então, organizados em capítulos e versículos. A nossa aula de hoje, nós vamos voltar a nossa atenção para a forma como os livros estão organizados dentro do Antigo Testamento e dentro do Novo Testamento. Quanto a isso, a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é que você precisa saber do seguinte, que a organização dos livros da Bíblia, ela não é feita com base em uma organização cronológica. Então, por exemplo, o que nós lemos no livro de Neemias aconteceu bem depois do ministério do profeta Isaías. Porém, na ordem que nós temos em nossas Bíblias, o livro de Neemias vem antes do livro do profeta Isaías. Então, podemos nos perguntar se não é uma ordem cronológica, então como cada livro como é que os livros estão agrupados dentro da Bíblia, tal como nós a temos hoje. Então, para entender isso, nós vamos começar observando separadamente os dois testamentos. Vamos olhar para o Antigo Testamento e depois também vamos olhar para a organização do Novo Testamento. Quanto à organização do Antigo Testamento, é preciso começar a observar que a organização que é usada pelos judeus é diferente da nossa. E já faz muito tempo que é diferente da nossa. Vamos olhar primeiramente para Lucas, capítulo de número 24, versículo 44. Veja aí. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Como você pode observar, temos aí três divisões que são as seguintes: lei, profetas e salmos. Porque ali na minha lista está diferente, né? Lei,
profetas e escritos, porque isso é, de fato, a divisão. Lei, profetas e escritos. Porém, às vezes, utilizava-se o nome do primeiro livro. E, no caso, o primeiro livro desse agrupamento, escritos, o primeiro livro é o livro de Salmos. Então, Salmos aí é uma referência a todos os livros que estão incluídos dentro dos escritos, tá? Já nos tempos, então, do Senhor Jesus Cristo, havia essa tríplice divisão: lei, profetas e escritos. Os livros da Bíblia hebraica, que corresponde ao nosso Antigo Testamento, eles são 24 livros, tá? Depois Flávio Joséfo, o historiador judeu, agrupou em 22 para combinar com o número das letras do hebraico, né? Mas normalmente temos essa divisão em 24 livros. São 24 livros, mas são os mesmos 39 que nós temos no nosso Antigo Testamento. Então, isso acontece porque alguns livros são agrupados, eles se tornam um só livro. Tá? Então, vamos ver essa tríplice divisão da Bíblia hebraica. Então, em primeiro lugar, nós temos a lei, a Torá. Então, temos aí 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros da Bíblia hebraica também são os nossos primeiros 5 livros, que nós também classificamos como lei. Depois, na Bíblia hebraica, nós temos os profetas, Nebiim. Então, dentro dos profetas, eles dividem em 2 tipos: profetas anteriores e profetas posteriores. E como você pode ver aí, a lista de profetas é diferente da nossa, né? Então, profetas anteriores. Anteriores aqui tem a ver com o tempo dos cativeiros, por exemplo, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Então, os profetas que são antes do cativeiro assírio. Então, profetas anteriores: Josué, Juízes, Samuel, que é um livro só para eles. Então, 1º e 2º Samuel estão incluídos apenas como Samuel. Reis, que também, 1º e 2º Reis, estão incluídos apenas como um livro, o livro de Reis. Depois tem os profetas posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 é uma referência aos nossos profetas menores. Então, os 12 profetas, os profetas menores, eles chamam de os 12. Então, essa é a segunda divisão: profetas. Então, tem profetas anteriores, profetas posteriores. E, por fim, a terceira divisão são os livros chamados de escritos, né? A classificação escritos, Ketuvim. Os livros dentro dos escritos são os livros poéticos. O primeiro deles é os Salmos, depois vem Jó e Provérbios. Então aí está incluído poesia e sabedoria, né? Depois nós temos os 5 rolos, Miglot. Esses 5 rolos, eles são usados em ocasiões de festas específicas. Eles são lidos nessas festas. Então são os livros de Ruth, de Cantares, de Eclesiastes, de Lamentações de Jeremias e de Esther. E depois, ainda dentro dos escritos, tem os livros históricos: Daniel, Esdras e Neemias, um livro só, e Crônicas, 1º e 2º, também apenas como um livro. Então, totaliza aí 24 livros, que correspondem aos nossos 39 livros, organizados de tal maneira que qual é o primeiro livro? Gênesis. E qual o último livro? 2º Crônicas. Então veja que o nosso último livro do Antigo Testamento é Malaquias, mas o último livro da Bíblia hebraica é o livro de 2º Crônicas. E aí, então, você pode entender uma passagem da Bíblia que, às vezes, lendo, a pessoa diz: mas como assim? Como isso é possível? Então, é a passagem
de Lucas, capítulo 24, o versículo 49 ao 51. Tá? Diz assim, Lucas 24, não, Lucas 11, 24 é segundo Crônicas. Lucas 11, 49 ao 51. Antes da gente ler, eu quero que você observe que eu coloquei ali CF. Responda para você mesmo aí. O que é CF? Você sabe? Então, CF, segundo Crônicas, 24, 19 ao 22. Ou seja, diz que nós devemos ler Lucas 11, 49 ao 51 e conferir ou confrontar com segundo Crônicas 24, 19 ao 22. Então vamos ler o Lucas 11, 49 ao 51. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Então, o Senhor Jesus está mostrando como eles reagiam aos enviados de Deus para ensinar e falar a palavra de Deus. E aí ele menciona desde um até outro, desde Abel até o de Zacarias. E aí, talvez alguém desavisado, né, pense no livro de Zacarias, né, que é o penúltimo livro lá do Antigo Testamento. Mas não é esse Zacarias. E aí se pergunta, qual Zacarias? Mas depois de Zacarias, aí se você estuda, você vai descobrir o quê? Que esse Zacarias aqui é o de 2 Crônicas 24. E aí você diz, mas como assim ele é o último? Por que não falou de Jeremias ou de qualquer outro depois dele, que é mais antigo, né? Porque Jesus está justamente tendo em mente o quê? Qual o primeiro, qual aquele que morreu, que era um servo de Deus, em primeiro lugar foi Abel, qual no livro, a Bíblia hebraica, no último livro, segundo Crônicas, qual foi o último homem a morrer? Zacarias, o último homem a morrer por causa da palavra de Deus, Zacarias. Então, por isso que temos aí de Abel a Zacarias, porque é de Gênesis a 2 Crônicas. Lendo agora, então, o livro de 2 Crônicas, abra sua Bíblia aí, no capítulo 24, no versículo 19. Acompanhe, então, comigo aqui a leitura. Algumas vezes eu coloco o texto na tela e outras vezes eu prefiro não colocar, que é justamente para que você abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Então, do 19. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Interessantíssimo isso aqui, já nos faz pensar muita coisa, né? O Senhor mandou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Então, os profetas falaram contra o pecado do povo e o povo desprezou os profetas. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não prospereis? Por que deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Então veja, o Zacarias aqui é filho do sacerdote Joiada. Então ele também era um sacerdote. Ele aqui se coloca pelo Espírito do Senhor também como um profeta. E ele anuncia a palavra do Senhor contra eles. Veja o versículo 21, a reação deles. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor
o verá e o retribuirá. Então, vem aqui a palavra final do profeta, né? A última profecia dele foi: o Senhor verá, o Senhor o retribuirá. Então, uma passagem muito interessante. Então, Jesus está mencionando isso lá em Lucas, capítulo 11, versículo 49 e 51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, esse Zacarias que você viu aí, acompanhou agora em nossa leitura. Então, a Bíblia hebraica, ela tem 24 livros e está dividida em 3 grupos, né? A organização está organizada em leis, lei, profetas e escritos. Então, o primeiro livro é Gênesis, o último é Crônicas. E, obviamente, como é primeira e segunda Crônicas, primeiro e segundo Crônicas, o último livro é segundo Crônicas, corresponde ao nosso segundo Crônicas. Bom, a divisão que nós temos em nossas Bíblias, ela tem 39 livros, que correspondem aos 24. Essa divisão, tal como nós a temos em nossa Bíblia, ela vem da Septuaginta. Então, se você não sabe o que é Septuaginta, assista às aulas anteriores. Então, vem da Septuaginta. Essa divisão da Septuaginta foi adotada na Vulgata. Então, por isso chegou até nós. Lembrem-se as primeiras Bíblias sendo impressas, com versículos, com capítulos e versículos. Lá, a primeira delas foi a de Genebra. Então, já tem essa mesma organização, porque a Bíblia em grego, né, a Septuaginta, o Antigo Testamento, veio com essa organização. Os livros foram organizados dessa forma. A Vulgata copiou essa organização. E aí chegou também essa organização de 39, organizados da forma como estão, a partir da Septuaginta e da Vulgata. Se você não sabe o que é Vulgata, assista às aulas anteriores. De maneira, então, que as nossas Bíblias, os livros estão mais ou menos organizados por assunto. Tá? Então, vamos lá para a forma como eles estão organizados. Então, em primeiro lugar, nós temos a lei. São 5 livros escritos por Moisés e chamados também de Pentateuco. Tá? Então, Pentateuco significa os 5 livros. Você deve lembrar aqui de quando o Brasil, no futebol, né, queria ser penta, então queria ter o 5º título. Então, Pentateuco, os 5 livros. Depois são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os livros poéticos e de sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, que é a mesma coisa. E, por fim, nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos, eles estão divididos em 2 subgrupos: os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles são chamados de maiores não porque eles sejam mais importantes do que os outros 12. Eles são chamados de maiores porque o livro desses profetas é maior. Tá? Depois nós temos os profetas menores, cujos livros são menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, esses são os 12 profetas menores. Então, observe aí, os nossos livros do Antigo Testamento estão divididos em lei, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Então, não é uma ordem cronológica, mas é uma ordem por assunto. Tá? Então, guarde isso quando você for estudar a Bíblia. Por exemplo, você precisa saber que o livro de Neemias, por exemplo,
ele tem, Esdras e Neemias têm vínculo lá com esses profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias. Tá? Por exemplo, você deve saber que o livro de Sofonias é mais ou menos na mesma época do que o livro de Isaías. Então, essas coisas você vai aprendendo sobre a cronologia. Então, aqui você deve saber, não a ordem dos livros não é cronológica, mas por assunto. Agora vamos olhar para o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento também estão organizados por assunto, e essa organização vem da Vulgata, tá? A Vulgata, então, é aquela Bíblia em latim, e a partir daí eles foram organizados dessa forma como nós os temos agora. A organização, então, dos livros do Novo Testamento segue da seguinte forma. Primeiro nós temos os livros biográficos, né? A biografia, então, conta a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. São os livros que nós chamamos de evangelhos. Eu subdividi aqui para mostrar a você o seguinte, que nós temos 3 evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que eles são similares. Aquilo que nós lemos neles, geralmente tem no outro. Tipo, se lê uma passagem em Mateus, ela também está lá em Marcos, está em Lucas. Então, eles são chamados de sinóticos, os evangelhos que estão juntos. Este é o sentido. E, fora dos sinóticos, nós temos o evangelho de João, que foi o último dos 4 a ser escrito, e aí ele tem informações que nós não encontramos nos outros evangelhos. Por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemos. Isso só está no Evangelho de João. Tá? Então, é muito interessante observar esse detalhe. A outra divisão, né, outro grupo de livros, que na verdade é um único livro, é o livro histórico do Novo Testamento, é o livro de Atos. Ele conta, então, como foi a pregação e a expansão do Evangelho a partir de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, é o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas. Depois, nós temos as cartas paulinas, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. São em número de 13. Nós podemos subdividir as cartas em 2 grupos. As cartas escritas a igrejas e as cartas pastorais, ou as cartas para indivíduos. Tá? Então, as cartas dirigidas a igrejas são Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Então, 1ª e 2ª quer dizer o quê? Que ele mandou uma carta e depois ele mandou outra, ok? E os nomes dessas cartas são os nomes da cidadania das pessoas. Então, por exemplo, pessoas que moravam em Corinto, na cidade de Corinto, eram os coríntios. Então, 1ª carta aos Coríntios, 2ª carta aos Coríntios. Então, é uma carta à igreja que estava ou às igrejas que estavam em Corinto. Uma carta às igrejas que estavam em Éfeso. Uma carta às igrejas que estavam na Galácia, que não é uma cidade, mas uma região. Então, por assim vai. Depois nós temos as cartas pastorais. Elas são enviadas a Timóteo, 2 cartas, uma carta para um pastor também chamado Tito, e a carta a Filemon, que não é bem uma carta pastoral, mas é incluída aí, escrita então a um indivíduo, a um homem. Tá? Depois das 13 cartas paulinas, nós temos o que nós chamamos de cartas gerais. Também são chamadas de cartas universais ou cartas católicas. Lembrando que o sentido da palavra católico é universal. Eu não vejo mais isso em minha Bíblia, mas antigamente eu me lembro, quando eu era criança, eu abria e lia carta católica de 1 Pedro, né? Então, para indicar que era uma carta universal. Eu não entendia bem por quê, na época eu ficava estranhando, mas este é o sentido. Então, as cartas gerais, ou as cartas católicas universais, são as seguintes. Hebreus é incluído aí, depois Tiago,
1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Tá? A carta aos Hebreus ela pode ser colocada fora, né? Porque ela não é bem uma carta tão geral assim, mas vamos organizá-la dessa forma, deixá-la aqui. Então, Hebreus, Tiago, a carta de Tiago, a carta de Pedro, a carta de João, 3 cartas, e a carta de Judas. Tá? Então, são as epístolas gerais. Depois, por fim, nós temos um livro que tem conteúdo variado. Tem cartas, tem profecia, tem revelação, que é o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento. Então, essa é a forma como os livros do Novo Testamento são organizados. Biografia, histórico, cartas paulinas, cartas gerais e carta ou revelação, que é o livro do Apocalipse. Okay? Aqui só para destacar a Epístola aos Hebreus, então nós não sabemos quem foi seu autor. Alguns dizem que a Epístola aos Hebreus está justamente como logo após a Epístola de Filemão, no reconhecimento de que alguns achavam que essa carta tinha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Todavia, outros estudiosos, fazendo estudo do texto grego, dizem que a linguagem, as palavras, a gramática que está lá não é a mesma das cartas de Paulo, então que não seria Paulo quem escreveu essa epístola. Então, devemos simplesmente reconhecer que nós não sabemos quem escreveu a epístola aos Hebreus. E, definitivamente, devemos reconhecer o Espírito Santo não julgou importante sabermos quem escreveu essa epístola, por isso essa informação nos foi vedada. Uma outra informação sobre as cartas paulinas é o fato de que elas prosseguem, elas vão das cartas maiores para as cartas menores, tá? Então, isso também tem a ver com a organização, com exceção de Gálatas e Efésios, que tem uma diferença lá, mas é uma forma de estruturar aí as cartas. Bom, vamos seguir aqui, concluindo, citando as palavras do Robert Plumer, dizendo o seguinte: devemos salientar que a prática de incluir diversas obras literárias em um único livro não é amplamente atestada até pelo menos o século II depois de Cristo. Antes desse tempo, a maioria dos livros da Bíblia teria circulado como rolos individuais. Então, pense o seguinte: até o II século, quando as igrejas estavam lendo, né, esses livros, eles tinham vários rolos. Nas sinagogas dos judeus, havia vários rolos para diferentes livros das Escrituras Sagradas, no caso do Antigo Testamento aí. Então, o livro, tal como nós conhecemos hoje, já mencionei isso, o livro com páginas, né, em vez de ser um rolo, ele é chamado de códice e ele só foi inventado no II século depois de Cristo. Então, o códice foi inventado aí. Alguns entendem, estudiosos, que a invenção do códice tem relação justamente com o fato da igreja querer ter num só livro todos os livros que ela tinha. Então, para organizar, em vez de ter vários rolos, ter isso somente em um volume. Que, obviamente, o códice não era um livrinho como nós temos hoje, era uma coisa grande, tá? Mas era organizado dessa forma. Chegamos, então, assim, ao final da nossa 5ª aula sobre a organização dos livros da Bíblia. E eu quero saber, então, se ficou alguma dúvida sobre este assunto. Se alguém tem alguma dúvida, é a hora de perguntar. Parece. Sim. Kerimá, pode falar. Bom dia, pastor. Obrigada pela aula. Bom dia a todo mundo, né? Eu queria mais uma sugestão. Eu tinha muita vontade de ler a Bíblia na ordem cronológica. Existe alguma publicação que o senhor indicaria, que é onde a gente poderia ter uma coisa assim a nível linear, né? Porque até assim
a cronologia também, e fala muito de nomes de famílias. Então, quando a gente lê, eu fico muito perdida nesse sentido. Então, se tivesse uma publicação assim com essa ordem cronológica, com mapas, que a gente sabe que os mapas mudaram também, cada um que conquistava, as regiões mudavam de nome. Teria alguma coisa nesse sentido que eu pudesse adquirir para me ajudar na compreensão da história toda? Obrigada, viu, pastor? De nada, Querimar. Querimar, para ser bem sincero, eu não conheço nenhuma obra que tenha essas informações mencionadas por você. Tem uma Bíblia, se não me engano, que tem que segue a ordem cronológica. Porém, eu nunca vi, né, não comprei, não tem, mas me pareceu, até onde eu vi assim, o resumo, a síntese dessa Bíblia, que ela é um tipo de paráfrase, né? Então ela coloca na ordem cronológica, mas não é bem uma Bíblia, sabe? É como se fosse um livro recontando na ordem cronológica o que tem na Bíblia, inclusive omitindo, eu acho, várias partes. Então não é bem a Bíblia, não é a Bíblia, tá? Então isso seria o mais próximo. Eu acho que provavelmente o recomendável é ter uma obra que nos ofereça a lista de livros na ordem cronológica, e aí então com essa lista de livros na ordem cronológica, ou as passagens na ordem cronológica, nós podemos ler a nossa Bíblia seguindo essa ordem. Então, tendo a mesma Bíblia, porém, seguindo a ordem indicada pela cronologia. Eu vou dar uma pesquisa nisso e vou tentar oferecer uma resposta melhor, tá bom? Para ver se eu encontro alguma coisa que possa nos ajudar nisso também. É interessante, é uma boa ferramenta, e se tiver, é bom que nós tenhamos, e se não tem uma obra, pelo menos achar em algum lugar alguém que já tenha feito esse trabalho de dizer quais os livros que nós deveríamos ler, caso queiramos ler a Bíblia em forma cronológica. Isso provavelmente tem, e eu vou procurar encontrar para poder disponibilizar para vocês, tá bom? Muito obrigado pela pergunta, obrigado a todos pela participação aqui em nosso curso, né? A presença de vocês aqui encorajadora. Vou, então, chegar à nossa conclusão, em primeiro lugar, recomendando que se leia a bibliografia. Se eu achar esse material mencionado pela Querimar aí, ou alguma coisa que nos ajude nisso, eu vou colocar também lá na bibliografia. É interessante, falando sobre a aula, que todos procurem memorizar os livros da Bíblia e que seja capaz de identificar a posição do livro na Bíblia, né? Então, isso vai acontecer na medida em que você estiver lendo, estudando as Escrituras, e também à medida em que você estudar livros teológicos, por exemplo, livros teológicos. A minha experiência com a leitura de livros teológicos é bem antiga. Eu tinha 15 anos, eu comecei a estudar livros teológicos. Não eram livros tão bons assim, mas tinha alguma coisa boa. E aí esses livros teológicos tinham muitas, mas muitas referências. Tipo, você chegava no livro, uma página, 30 referências bíblicas para conferir. E eu, com 15 anos, comecei a conferir todas essas referências, né? Eu já tinha lido a Bíblia, mas aí eu estava lá conferindo essas referências, e foi interessante, porque depois, quando eu terminei o livro, eu percebi já naquela época que eu era capaz de achar os livros da Bíblia com muita facilidade, porque eu fiquei conferindo tantas referências, sei lá, eu acho que aquele livro devia ter mais de 1000 referências bíblicas, e eu olhava uma, ia para outra, olhava. Então eu ganhei uma habilidade nas Escrituras, com a minha Bíblia em particular naquela época, que eu era até capaz de dizer se um capítulo estava do lado direito ou do lado esquerdo da Bíblia. Então, não é que você precisa desse tipo de conhecimento,
e eu nem posso fazer mais isso porque eu tenho tantas Bíblias diferentes que cada um está numa posição diferente. Mas naquela época isso foi possível. Então, treino. Se você não vai manusear bem as escrituras, a menos que você realmente leia, estude, use, tenha nas suas mãos. E por isso também eu queria recomendar, encorajar que você, quando for estudar a sua Bíblia, você não use a Bíblia em formato digital, principalmente celular. Use a Bíblia em papel, tenha nas suas mãos, aprenda a manuseá-la, encontre os livros. O celular às vezes deixa a pessoa viciada, no sentido que Naum, aí ela não tem a mínima ideia aonde está Naum na Bíblia, mas no celular basta botar NA, ele vai aparecer. Então isso pode criar um mau costume, e uma hora que a pessoa precisa ajudar alguém que está com a Bíblia aberta, se o celular descarregar, não sabe achar o livro da Bíblia. Então eu recomendo que você leia sua Bíblia. Não é que você não possa ler no celular, não é uma coisa contra a leitura no celular, mas que você também leia no papel, tá? Pastor, como é que o senhor trabalha com a questão da memorização? Para memorizar versículos da Bíblia e também a ordem. O senhor teria alguma sugestão? Oi, irmã Raquel. Eu vou tentar tratar isso numa aula mais final sobre recursos. Acho que é a última aula. Aí eu tentarei abordar essa questão, tá bom? Depois, inclusive, mande essa pergunta pelo WhatsApp para que eu inclua essa temática com mais clareza na última aula, tá bom? Vou tentar trazer alguma coisa. Obrigado pela pergunta. Então, concluindo, né? Você que está assistindo a aula pelo vídeo, pelo YouTube, você pode acessar esse curso gratuitamente, sem necessidade de inscrição, através do site todaescritura.org, e ter lá todos os recursos vinculados a este curso. Ontem eu consegui já publicar a primeira aula lá no site. Quando você assistir esse vídeo, é porque essa aula já foi publicada lá no site, tá bom? Então, nós vamos encerrar agradecendo aqui as participantes dessa aula, Kerimá, Raquel e Simone, agradecendo a você que está assistindo também pelo YouTube, pedindo a você as suas orações para este projeto. Nós vamos então agora encerrar com uma oração. Pai bondoso, Tu nos destes o Senhor Jesus Cristo para ser o nosso supremo pastor. Temos certeza de que mesmo que tenhamos que andar pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Sua bondade e misericórdia nos seguem todos os dias de nossas vidas. Portanto, não há o que temer, pois Ele cuida de nós de tal maneira que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Graças te damos, Senhor, por esse perfeito pastor. Ajuda-nos para que nós cresçamos no conhecimento da pessoa dele, da obra dele, através da leitura da tua palavra. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém.